Olá, tudo bem? Aqui, professor Cláudio Fernandes. Nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas do nosso projeto de extensão universitária, intitulado A Geografia no Ensino Médio, Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Essa é a nossa segunda aula. Eu espero que vocês todos possam aproveitar e que a gente possa seguir essa jornada com sucesso, tá bem? Vamos voltar aqui um pouquinho para que a gente possa retomar do ponto em que nós paramos na última aula. Na última aula, a gente, ao tentar fazer alguns questionamentos, não é, diretos, perguntas a vocês, para provocar reflexão, a gente teve um probleminha em um determinado ponto e a gente vai partir dele, tá bem? Que é esse aqui, ó, que está na tela. A gente falava sobre o consumo, não é? O consumo como grande motivador da destruição da natureza, não é? Da exploração descontrolada, de maneira que os recursos naturais estão ficando cada vez mais escassos e que a gente deve tomar uma providência para, pelo menos, amenizar isso, tá? Para que as próximas gerações possam sim ter condições de sobrevivência. Caso contrário, isso não será possível, tá bem? Então, a gente fez uma abordagem em relação às consequências do consumo, o que vem a ser o consumo enquanto conceito, o que vem a ser um consumo exacerbado, exagerado, não é? E aí a gente chamou a reflexão para essa questão aqui. Você consome somente aquilo que realmente precisa ou cede aos apelos da mídia? É uma grande questão, não é? Vamos refletir um pouco? Bem, naturalmente que a gente não vai demorar aqui, tomar tempo fazendo reflexão, porque senão a gente vai ter problema com o tempo da aula, né? Então vamos lá. Você vai dar uma olhada aqui e vai acabar respondendo para você mesmo. E aí, o que, que eu faço em relação ao consumo? Que tipo de comportamento eu tenho em relação ao consumo? Não é? Eu cedo ou não cedo o apelo da mídia? Eu cedo de vez em quando? Eu cedo todas as vezes? Não é? A verdade, pessoal, é que não existe ninguém que esteja imune aos apelos da mídia, tá? Existem pessoas que, até de maneira inconsciente, cedem a todos os apelos. Mas nós que estamos em sociedade, não é? Essa sociedade capitalista, dificilmente podemos dizer, eu não cedo nunca. Nós aqui ou ali cedemos ao apelo da mídia, até porque nós estamos inseridos nesse contexto do capitalismo e do consumo, né? Do trabalho e do consumo. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que esse consumo, ele tem, de maneira exagerada, exagerado, melhor dizendo, ele tem consequências, tá bem? Mas nós estamos aqui para propor esse projeto, e esse projeto é exatamente para a gente fazer essa reflexão e tomar alguma atitude a partir do nosso trabalho em sala de aula enquanto professores de geografia, tá bem? Para o ensino médio, tá? Para, no segundo momento, a gente levar essas reflexões, né, os problemas, os conceitos básicos, né, do que vem a ser a preservação, que seria que seria responsabilidade social, não é? E compromisso com a preservação de um modo geral. Então, o que, que a gente quer? A gente quer chegar ao final desse curso tendo condições de realizar uma construção material, no caso é um painel, tá? Para quem não assistiu a outra aula ainda, a primeira aula, e a partir da apresentação desse painel, que deve ser construído com o professor na condição de mediador e os alunos em sala, levar a reflexão, tá? Ali numa pequena exposição, uma explanação que o professor vai fazer em um período que ele vai reservar ali durante a reunião de pais. Tá? Com isso, a gente consegue cumprir o objetivo, a função social da escola, a gente consegue transferir conhecimento, não é? Propiciar conhecimento sobre o que vem a ser a nossa necessidade imediata de preservação ambiental e como tomar algumas decisões para que isso venha a se efetivar, da mais simples para a mais complexa, né? E aí o aluno vai produzir esse painel justamente com você. A gente faz um apanhado, apresenta um primeiro um protótipo, né, desse painel, e aí você pode reunir a sua turma em grupo ou não e construir mais um, mais dois, até que criar um grande painel, se for o seu desejo, tá? Se for o caso, tá bem? Mas em relação às tragédias que têm ocorrido, não é? Os acidentes, vamos, entre aspas, vamos dizer assim,
ecológicos, o que a gente tem percebido, né, pelo menos nos últimos anos, é que existe uma certa omissão do Estado. Quando não falha diretamente, né, comprovada através de perícia, né, de laudos técnicos posteriores aos acidentes, a gente tem percebido que existe uma grande parcela, não é, de omissão dos agentes públicos, não é? Uma certa falta de cuidado mesmo em relação a essa temática, tá? E aí vamos ver aqui alguns casos. Bem, nos episódios a seguir, ficou evidenciada a corresponsabilidade do Estado, chegando a ser até mesmo constrangedor para os espectadores mais atentos. Constatar que gestores foram omissos e ou direta ou indiretamente responsáveis pelas tragédias. Tal fato abriu espaço para a intensificação do debate sobre a submissão histórica dos governos brasileiros aos interesses do mercado em detrimento do bem comum da sociedade. É aquele grande dilema, né? O público e o privado, e o privado se sobrepondo aos interesses públicos, tá? É assim também quando a gente trata da conservação, da preservação do meio ambiente. E por que que é assim, professor? É assim porque a economia ela considera os bens naturais, as riquezas naturais, como um ativo. Então, a população mais rica, né, a parcela mais rica da sociedade, extrai esses recursos naturais, transforma em riqueza. Então, ele não está distante, ele não está fora do contexto do capitalismo. Tá bem? Vamos adiante? Bem, temos aqui o caso muito conhecido de Brumadinho, que aconteceu em janeiro de 2019, em que foi ali a maior tragédia, não é? O maior acidente de trabalho do Brasil, já registrado, e foi o segundo acidente industrial do século XX, né? Então, o que que acontece? Desculpa, do século XXI, tá, gente? Então, o que acontece? Até agora, foi o segundo maior acidente. E o que é que a gente tem que pensar? O que a gente tem que pensar aqui é que o acidente de Brumadinho aconteceu em 2019, mas o acidente de Mariana, também no estado de Minas Gerais, na mesma atividade econômica de mineração, no caso aqui de Brumadinho, sobre a responsabilidade da Vale, e no caso de Mariana, no caso sobre a responsabilidade da Samarco, tem um intervalo de praticamente 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos. Então, está claro para qualquer leigo que era possível evitar o acidente de Brumadinho, porque Mariana já tinha alertado para a possibilidade das barragens se romperem, né? naquele universo ali da mineração de Minas Gerais. Então, foi Brumadinho, mas poderia ser uma outra, são várias barragens ali. E o Estado foi omisso. Né? O Estado, enquanto agente fiscalizador, normatizador, regulador da atividade, e o agente, não é? A pessoa jurídica que deve cuidar desses aspectos, ele não conseguiu cuidar. E aí a gente faz uma reflexão. Por que o Estado não foi capaz de evitar o acidente de Brumadinho? A gente pode entrar num campo especulativo, que a gente não vai fazer aqui, porque a gente sabe que pode gerar algum problema, mas a gente vai e pode também falar daquilo que é óbvio. Como eu já disse, qualquer leigo vai entender que houve falha na fiscalização, tá? E aí pode ter havido por imperícia essa falha, pode ter havido por omissão, né? A gente não sabe se houve corrupção nesse processo, tá? Porque envolve muito dinheiro, envolve muitos interesses, tá? E o pano de fundo desses interesses é sempre a questão trabalhista. O grande agente, não é? O explorador, ele não vai falar publicamente que o interesse dele é meramente econômico. Ele vai dizer que gera emprego, vai construir um discurso ali, não é, para a mídia, para a população mais carente ouvir e aceitar. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que aqui houve claramente a omissão do Estado. Pontualmente, a omissão do Estado. Qual é a situação de Brumadinho hoje?
melhor dizendo, da população que vivia naquela região, né, praticamente abandonada. Alguns processos, né, estão em curso, processos de reparação de danos em relação a, aos bens materiais dessas pessoas, que de fato essas sim perderam tudo, inclusive parentes, amigos, né, familiares, e tiveram que, quem sobreviveu teve que reconstruir ou está tendo que reconstruir sua vida da lama mesmo. Né? Existe ainda um questionamento aqui no Congresso Nacional em Brasília, não é, sobre a validade e sobre a justiça, né, o equilíbrio, né, na questão quando a gente compara a proporção do acidente com a reparação do dano. Então, mesmo é, tendo sido feito ali um acordo preliminar, muitas pessoas que foram vítimas do acidente ainda estão questionando, tentando rever, outras não receberam ainda nada, quer dizer, está uma situação ainda muito complicada. Tudo por quê? Porque o Estado falhou. Porque o capitalismo ele é cruel dessa forma. E a geografia ela serve para a gente fazer essas reflexões mesmo, tá? Você que vai ser professor de geografia, ou você que é professor de geografia, sabe que nós não podemos fazer proselitismo dentro de sala de aula, tá? De nenhuma ordem, político, ideológico, não, filosófico, nós não podemos. No entanto, quem trabalha com geografia, quem trabalha com as ciências humanas de uma maneira geral, ele tem sim que ter uma postura crítica diante dos fatos. Porque não dá para nós chamarmos o nosso aluno para dentro de sala de aula e ficar ensinando o aluno a decorar a paisagem do Cerrado, Amazônia, né, os Pampas, lá no sul. A geografia não é isso. A geografia ela é um todo, né? E para compreender esse todo, você tem que ver onde que as relações humanas se encontram com as relações econômicas. E quem prevalece nesse aspecto? Então, o professor de geografia não é filho de chocadeira. Ele deve ter cuidado, não é, para ouvir sempre os dois lados, para ter um equilíbrio na sua didática, na condução da sua aula, mas ele deve apresentar os temas de geografia, seja ele do relevo, seja ele do êxodo rural, das configurações das populações, né, da dinâmica do trabalho, sempre com a postura crítica, tá? Por que essa postura crítica é necessária? Porque senão a gente não cumpre, inclusive, o que a base comum curricular determina, né? Não cumpre o que a LDB determina, que é formar um aluno crítico capaz de intervir no seu meio, na sua comunidade, tá? E para isso ele não precisa se transformar num doutor, ele pode sim ter ensino médio, ter conhecimento teórico, não é? E avançar no sentido de contribuir com a sua comunidade, para interpretar os problemas de sua comunidade, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos agora adiante com essa ideia, né, da destruição que é praticada no nosso cotidiano, e aí nós vamos falar também da Amazônia, tá? A região amazônica, que é uma região bastante conhecida de todos nós e que sofre a cada momento ataques, que sofre a cada momento incêndios provocados pelos fazendeiros, tá? Fazendeiros esses que são, na verdade, em muitos casos, invasores de terra pública. Então, o que é que eles fazem? Eles promovem de tempo em tempo uma queimada para aumentar a extensão de suas propriedades. Isso é um problema histórico do Brasil. Né? Isso é um problema histórico, por quê? Porque lá na década de 70, a concepção de conservação de meio ambiente era outra, praticamente não existia. Especialmente quando os militares, ali na década de 60, quando sentiram já as dificuldades de manter o governo e de combater os movimentos guerrilheiros dentro da Amazônia, especialmente no Pará, ali no Bico de Papagaio. Então, teve-se a ideia de criar a Transamazônica para integrar essa região e, ao mesmo tempo, fazer com que o Estado tivesse presente. Não é? E qual era a máxima ali?
A máxima era o seguinte, que se você saísse de qualquer região do Brasil, especialmente do Nordeste, e fosse habitar a região da Amazônia, você recebia um pedaço de terra, era chamado de colono, tá, pelo Estado. O INCRA demarcava lá um pedaço de terra e você ia trabalhar como colono. E aí, o Estado te dava ali uma semente, um documento ali provisório, tá? Não uma escritura de terra, mas um documento ainda provisório. E o que é que você fazia? Você, para dominar a selva, para plantar uma rocinha, né, lá de arroz, de feijão, de melancia, né, como é muito comum até hoje lá, você tinha que dominar a terra queimando. E às vezes essa queimada ultrapassava os limites iniciais da sua propriedade. E aí bastava você cercar e até que alguém dissesse ao contrário, você era dono daquela terra. Isso numa concepção da década de 70. Hoje isso não é mais possível. Não é mais possível a gente pensar dessa maneira, não é? Acontece que para retirar essa cultura da queimada dos nativos e daquela população que veio habitar a Amazônia ali na década de 70, é difícil, porque isso é uma cultura de queimada. Mas hoje, no século XXI, o que a gente percebe é alguma coisa mais grave. Quem está queimando é o grande proprietário, tá? É o grande fazendeiro, é o especulador imobiliário, tá? Que muitas vezes resolve a demanda em relação às terras com a bala. Então é um problema social gravíssimo, além de um problema ambiental. Mais adiante, nós temos recentemente a situação do Pantanal, que é o mesmo um contexto muito parecido com o da Amazônia, sendo que no Pantanal é também para aumentar o tamanho das propriedades de terra, tá? Dos fazendeiros. E o que é mais grave nisso? O mais grave nisso é que o Estado brasileiro recentemente tem se demonstrado alheio ao combate às queimadas e aliado dos grandes destruidores da natureza, a ponto de ecossistemas como o Pantanal estarem muito ameaçados, muito prejudicados e vão demorar alguns anos aí para se recuperar, tá? E nós temos sido criticados por organismos internacionais a todo momento por conta dessa omissão do Estado brasileiro, tá? Outra questão é a gente entender que responsabilidade social, sustentabilidade e responsabilidade social não pode ser confundido com filantropia. Por quê? Porque ao praticar filantropia, você tem uma ideia de atender isoladamente as pessoas isoladamente. A concepção de responsabilidade social ela é mais abrangente. Mais do que entender que está atendendo uma necessidade de um indivíduo, como é na filantropia, tem um problema que é mais grave. Qual é? É o imediatismo. Quando você pratica a filantropia, é bom? Perfeito, não tem nenhum problema. Mas o que a gente não pode confundir é responsabilidade social na preservação ambiental com filantropia, porque a responsabilidade é uma ação continuada. E para se praticar essa ação continuada, você deve ter conhecimento de causa, saber onde está o problema, saber qual é o fator ou quais os fatores geradores, quem é o agente da destruição. Você precisa aprender a praticar essa preservação, essa ação não é sustentável, essa ação de responsabilidade social. A filantropia ela é imediata, então isso não deve ser confundido. De forma geral, o senso comum não consegue de imediato fazer a necessária diferenciação entre o que é a ação de filantropia do que vem a ser uma postura responsável em relação ao meio ambiente. Mesmo assim, algumas ações positivas merecem destaque, como veremos a seguir. Bom, temos aqui um projeto na Mata Atlântica de plantio de 77 mil árvores, né, promovida pela a grande empresa chamada Coca-Cola, que todos vocês conhecem, tá bom? Então a Coca-Cola tem esse projeto, tá? E tem um muito conhecido também na região amazônica, onde
onde eles plantam guaraná, tá? Porque a Coca-Cola não vende só Coca-Cola, ela tem várias outras marcas, né? Subsidiárias dela que vende, por exemplo, o Guaraná Taí, né? Então, esse Guaraná é produzido na Amazônia, produzido por população ribeirinhas, né? Quando não nativos lá, e essas comunidades têm ali um retorno financeiro interessante, promovido pela Coca-Cola, e tem escolas agregadas ao projeto, assistente social, médico, tem todo um aparato que a Coca-Cola leva para essas comunidades, tá? É um projeto que a gente tem que é louvável, é bastante positivo, tá? E são dois, né? Esse da Mata Atlântica e da região amazônica, tá? Mas não fica só na Coca-Cola, não, tem mais. Temos aqui um bastante conhecido, que é o da Natura, tá? Ficou embaixo a imagem. Opa, passou. Vamos voltar. Então, a Natura, vocês sabem que é uma empresa de cosmético, né? Produz shampoo, sabonete, perfume. E ela tem uma linha bastante popular, né? Que é a linha amazônica, né? Produz ali essência de castanha do Pará, então agrega esses valores ao seu sabonete. E também é um projeto sustentável com responsabilidade social promovido na região amazônica. Em Brasília, a gente tem um exemplo aqui dos catadores, né, da cidade estrutural, né, região do Guará, ali, cidade estrutural. Esse projeto Catadores de Material Reciclável do DF é bastante conhecido aqui na região e ele também proporciona salário, não é? Dignidade a essas pessoas bastante carentes, né? A estrutural aqui é uma cidade satélite bastante carente, das mais pobres aqui do DF. E esse projeto, além de fazer a coleta seletiva, não é? Faz esse papel também de inclusão. Tranquilo? Agora vamos falar sobre uma fase do nosso projeto, que é a construção do painel, tá? De novo, recapitulando, qual é a ideia? Construir um painel a partir do trabalho realizado em sala de aula em geografia, para que esse painel seja apresentado no dia da reunião de pais, cumprindo assim o objetivo do projeto de extensão, que é levar o conhecimento acadêmico produzido dentro da universidade ou dentro da escola, no nosso caso, no nível médio, para os pais, para transformar esse pai em agente de transformação social, tá? Isso em linhas gerais, né? Porque nós temos aí mais objetivos, como nós já vimos na primeira aula, tá bem? Então, de maneira serena e calma, vamos tratar desse painel a partir de agora, tá? Tranquilo, não é bicho de sete cabeças, tá? Primeira coisa dentro de um projeto é você, além do embasamento teórico, a motivação, a justificativa, é você fazer um bom planejamento e pensar naquilo que você vai precisar no aspecto material, tá? Vamos precisar aqui de uma cartolina dupla face branca, tá? Uma máscara cirúrgica descartável, uma mini garrafa PET de álcool gel. Daqui a pouco vocês vão conhecer essa garrafinha, para quem não conhece, tá? Ela é lançamento novo por conta da pandemia, né? Em hospitais já se usava, mas ela está mais popular agora por conta da pandemia. Você vai conhecer, tá? E vai entender porque que a gente não pegou uma grande, tá bom? Uma folha de papel A4, tá? Pode ser branca, pode ser amarela, tá? No caso aqui, nessa oportunidade, vamos usar uma branca, tá? De 6 a 8 fotos de recorte de jornais, podendo ser da internet, tá? Um estilete, uma folha de papel pardo, uma régua de 30 centímetros. Ah, professor, eu tenho uma de 50. Eu tenho uma de 1 metro. Não tem problema, tem que ser no mínimo 30 centímetros. Uma tesoura normal de cortar papel, escolar, né? Pode ser sem ponta, não precisa ter ponta. Um bastão de cola quente ou uma cola de tecido, tá? A gente vai explicar daqui a pouco por que pode ser uma ou outra. Uma pistola de cola quente, uma cola bastão média, tá?
Aí a gente tem aqui ainda uma seringa, cobriu aqui, né, gente? Aí se eu passar aqui, o que é que vai acontecer? Vai pular. Mas a gente precisa de uma seringa, tá bom? Uma agulha para essa seringa, tá tranquilo? É isso que a gente precisa basicamente, tá bom? Vamos adiante? Bom, na construção do painel, a gente tem alguns momentos, tá? Eu enumerei aqui a partir do momento número um. Aqui está a folha de papel pardo, você deve ter um local adequado para trabalhar, tá? A gente recomenda que você tenha uma mesa, tá? Pode ser a mesa da sua cozinha, não é? E aí eu cobri aqui com TNT, para que as coisas não escorreguem, para que a gente tenha um ambiente até bacana para fazer as fotos, tá? Que às vezes tá com a mesinha ali, ela não está muito nova, não está bonitinha, aí você põe um TNTzinho, tá? Para você poder fazer o registro do seu trabalho, tá bom? Foi o que nós fizemos aqui. Momento 2 aqui, ó, a gente está colando. Pessoal, ó, acabei esquecendo de falar dessa fita. Gorgurão, né? Essa é a fita gorgurão, tá? Uma fita gorgurão monocromática. Você precisa de 10 metros, né? Você não vai usar tudo, mas é o que vende no mercado, né? Os armarinhos vende fita gorgurão, tá? Não é cetim, é gorgurão, tá bom? Monocromática. Por que monocromática? Porque você tem as policromias, né? Nos gorgurões, aquelas todas coloridas, vazadas. Então, não serve aqui para o nosso objetivo. Que cor, professor, que eu devo utilizar? Pessoal, qualquer cor, verde, amarelo, preto, tá? De acordo com o tema. Eu estou usando verde porque o tema é ecológico e a gente resolveu usar aqui o verde, tá? Mas a cor não importa. Aqui a gente está usando cola quente, tá? E como de fato a gente está fazendo o projeto, não fez cópia de lugar nenhum, a gente começou a fazer essa colagem com a cola bastão. Ficou bom? Ficou. Mas em alguns pontos a fita ficava com muito vácuo, né? Um vão muito grande. Por causa da natureza, né? Da cola em si. E aí a gente começou a usar a cola de tecido. Se você não tiver cola de bastão e nem pistola, você pode usar a colinha de tecido comum, tá? Que encontra em qualquer armarinho. Aqui a gente já terminou, né, de fazer o perímetro, né, da fita gorgurão. Olha só como ficou, tá? O grande desafio aqui, pessoal, é deixar no esquadro e evitar isso aqui, ó, evitar essas manchas de cola. Difícil, tá? Mas dá para evitar, tá bom? Para ficar um trabalho bonitinho, limpinho, organizado. Aqui é o quarto momento em que nós estamos colocando os subtítulos, né, os subtemas do cartaz, tá? Já colocamos aqui, ó, a, o título do trabalho e agora estamos fazendo ali, marcando para cortar os subtemas, tá? Vocês vão entender agora o que seria o subtema, tá? Temos ali algumas gravuras que a gente já escolheu previamente para poder dar um visual bacana no trabalho, né? Já que o tema é ecologia, nós encontramos esse tucano, tá? E essa arara, fizemos o recorte e colamos. Mais adiante vocês vão perceber, tá? Bom, aqui são subtemas, tá? No nosso caso aqui, a gente traz uma palavra de incentivo, né? Do lado aqui direito, podemos começar agora. Aqui é preservar. A gente vai colocar aqui as fotografias de preservação, de exemplo de projetos bem-sucedidos. Tudo bem? Aqui ao centro vamos colocar os crimes ambientais, aí vamos colocar a Amazônia, o Pantanal, Brumadinho, Mariana, tá? E desse lado esquerdo a gente planejou fazer uma exposição de lixo hospitalar, tá? Vocês vão ver que ficou bem bacana. Aqui a gente já está, etapa que a gente está colocando as gravuras, né? Nós temos aqui, ó, subtema, né? A geografia no ensino médio, sustentabilidade e responsabilidade social, tema. Temos subtema, né? Aqui é o incentivo, né? A ação positiva. Aqui os crimes ambientais e aqui o lixo hospitalar, tá? Dando a ideia que a gente tem que
fazer a coleta seletiva, tá bom? Falar nisso em coleta seletiva, tá aqui, ó, o exemplo de coleta seletiva, aqui, ó, embaixo tá aquele exemplo positivo que a gente falou, mencionou, que é o projeto da Coca-Cola na Amazônia de plantio de guaraná, tá bem? Aqui o da Natura, nós temos aqui então título, subtítulo, tá? E temos essa legenda aqui, ó, dizendo o nome do projeto, tá bom? Tá? Aqui a gente vai ter o que? Vai ter o acidente de Brumadinho, uma foto, né? Aqui tem um corpo, e o bombeiro está aqui cansado, desolado, porque não conseguiu encontrar ninguém vivo. Aí a gente vai pôr aqui Brumadinho, tá? Vai identificando os locais aqui, tá bom? Vamos adiante? Ó, aqui fica bem mais claro, ó, como a gente falou, ó, sustentabilidade da Natura, projeto da Natura, tá? Coleta seletiva de lixo, tá? Aqui, ó. Metal, lixo orgânico, tá bom? Lixo seco. Aqui, ó, projeto responsabilidade social da Coca-Cola na Amazônia. Aqui, ó, Brumadinho. Aqui a Amazônia em chamas, tá? Vamos adiante. Aqui a gente já tá dando aquele look, né? Aquele acabamento no trabalho, tá bom? Que é a arara azul, que é um pássaro em extinção, tá? Lembrando que o sistema, a geografia estuda, né, os bio, né, os biosistemas de maneira integrada. Então, por que não trazer a ideia que um lixo hospitalar pode matar os animais, que pode fazer com que a arara azul, por exemplo, deixe de existir? Se bem que a gente sabe que a arara azul, no caso, é o homem que está destruindo mesmo, né? Por pura maldade, né? Ou por ganância econômica. Mais adiante. Aqui a gente chega no final, que é a colocação dos objetos, tá? A seringa e a agulha, tá? Ela tá vazia, tá? E ela, no caso aí, tá como lixo, mas ela nunca foi utilizada, a gente teve cuidado, a gente comprou, tá? Novinha e colocou aí. Até porque isso vai ser exposto e não poderia de maneira nenhuma ter sido utilizada por risco, né? De alguém se machucar, enfim, contaminar alguém. Então, essa aí nunca foi utilizada, tá bom? É apenas para a gente ilustrar, tá? Lixo hospitalar. E aí, o que que acontece? Não dá para colar, tá? A seringa com cola, não segura, porque ela vai ficar na vertical quando for exposto, tá? O cartaz aí, o painel foi exposto. Então a gente usa fita durex, tá? Que a gente deixou lá na lista. Vamos adiante? Aqui a gente já colou, né? Tudo, tá? Fixando a garrafinha PET, mini garrafa PET de álcool gel. Gente, eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. E achei bacana para colocar aí, né? Uma vez utilizado, a gente resolve o problema do Covid, né? Ou pelo menos tenta resolver, tenta não se contaminar, lavando as mãos, passando álcool, mas depois tem um problema. Já pensaram nisso? O que, que nós vamos fazer com esses trilhões de garrafas de álcool gel que estão circulando nesse momento? Já pensaram? Pois é. Pois a geografia também se preocupa com isso. A geografia, ela olha para frente. Ela estuda a questão, observa quem é o causador, observa os motivadores, né? E pensa no futuro. Já pensaram o que, que a gente vai fazer com esse tanto de garrafa PET, de álcool que está rodando, está circulando aí, hoje, daqui a 5 anos? Para onde que estão indo essas garrafinhas? Todas elas estão sendo recicladas ou não? Tá? Então, a geografia é muito atual. Tá? Aqui, pessoal, a gente tem ó, todo o painel montado. Ele tá. A foto aqui está na posição que nós construímos, tá? Olha como ficou bacana. Aqui é a máscara, tá? Naturalmente, essa máscara aqui também é nova, né? E aí a gente pergunta: para onde vai essa máscara? Tem máscara de todo jeito: máscara de algodão, máscara de TNT, máscara de linho, máscara de tecido A, B, C, que nem sempre conseguem ser absorvidos pela natureza de maneira rápida. Então a gente tem muito lixo hospitalar, né?
a partir de agora. E assim que começar a vacinação, também vai ter muito lixo hospitalar, porque vai ter muita seringa, né? E muita agulha. Então, o governo já deveria estar pensando de como é que vai tratar esse lixo produzido nesse período. Mas quer que eu conte uma coisa para você? Não tem dado conta nem do básico, imagine de pensar o futuro, né? Mas eu espero que eles mudem de ideia, mudem de postura, porque nós precisamos. Tá bom? Adiante. Eu coloquei aqui um exemplo de roda de conversa, como você, professor, professor, educador, orientador, pode formatar a sua sala na reunião de paz, tá? No dia da reunião de paz. É apenas uma sugestão, tá? Nada impede que você deixe as cadeiras do jeito que estiverem arrumadas, tá? No entanto, eu acho que esse formato aqui deixa o pai mais à vontade, tá? Ele se sente mais acolhido, tá? Por falar em acolhimento, é importante também a gente ter uma organização. Primeiro, combinar, ler o PPP da escola, conhecer o PPP da escola para você não criar uma atividade dentro da escola que contraria o PPP. Segundo, entrar em acordo com a direção da sua escola, tá? Apresentar o projeto, ouvir a opinião dos colegas na reunião pedagógica. Se possível, sempre tem um professor ou outro da área de humanas que não tem turma para poder estar ali presente, né? A obrigação de estar presente com os pais, aquele que não é conselheiro ou orientador de turma, você pode convidar para te ajudar na recepção, tá? Essa recepção dos pais, ela não precisa ser uma coisa formal, aquela coisa absurda, mas tem que ter um certo cuidado. Não dá para o professor ficar em sala de aula de cabeça baixa, esperando os pais, e o pai chegar na porta e perguntar: Ô professor, eu queria saber se meu filho é dessa turma e você mal olhar para ele. Né? Então tem que ter um acolhimento, todo um tratamento, porque você vai tirar 15, 20 minutos para apresentar esse trabalho dos filhos deles. Né? Ao apresentar o trabalho produzido pelos filhos deles, você cria um laço afetivo imediatamente. E a partir dali você vai falar da questão da sustentabilidade, da responsabilidade social, e aí sim a escola vai estar cumprindo o seu papel, o seu projeto de extensão universitária vai ter sentido, tá? Porque você está levando para o público externo. Essa é a estratégia. Nesse dia você deve estar bem humorado, não é? Paciente, entender que vai ter aquela mãe, aquele pai que vai dizer: olha, eu não posso ficar, eu tenho que pegar o boletim do João, porque eu moro a 5, 6, 7, 10 quilômetros e vim de bicicleta, ou então estou de carona. Tem que ter todo esse jogo de cintura para entender e manter os pais em sala sem prejuízo da atividade principal, que é a entrega de notas, a orientação, a conversa, tá? Caso você tenha alunos já com desenvoltura para apresentar, pode convidar o aluno para estar presente, tá bom? Pode colocar como atividade extra, pontuar o aluno, tá? Para apresentar para os pais. É bem bacana, tá? O projeto. Bom, considerações finais. Um plano nacional de sustentabilidade com responsabilidade social é algo urgente. Contudo, nós reconhecemos que estamos ainda muito distantes dele. Essa constatação só nos faz desejar continuar a luta para conscientizar o máximo de pessoas, né? Há um consumo responsável e a compreensão de que o debate sobre esse tema deve ser feito sempre considerando a luta de classes, tá? E os retrocessos provocados pelo capitalismo e o neoliberalismo. Como eu falei, professor de geografia não é filho de chocadeira. Ele tem que ter um senso crítico aguçado, tá? Ele não pode praticar proselitismo, tá bem? Mas ele não é neutro, tá? Eu não acredito em educação neutra. Eu acredito sim na prática da dialética, tá? Dentro de sala de aula. Sempre, né, com cuidado, respeitando as diferenças de opinião, mas não dá para ser filho de chocadeira, tá bom? Não por acaso, há poucos dias, apesar de todo o esforço de Chico Mendes, a Amazônia ardia em fogo mais uma vez. Eu citei esse Chico Mendes aqui porque uma das etapas do nosso projeto de extensão é a análise imagética, e nós nos fomos apresentados a um filme, né, Amazônia em Chamas,
onde conta a história do Chico Mendes, sua luta, né, seus companheiros, e a gente, na hora de fazer esse fechamento aqui, lembrou, né, que ele morreu, no entanto, a causa está aí, continua viva, e o engajamento de mais pessoas na luta ambiental é necessária. Mesmo que a gente saiba que é uma luta difícil, porque você luta contra os grandes proprietários de terra, né? Representado pela União Democrática Ruralista, que tem ali um terço do Congresso Nacional, né? Volta e meia a gente vê trabalhadores sem terra sendo assassinados, volta e meia chega um parente seu do Nordeste ou do Norte expulso da sua terra, não é? Então a gente sabe que é uma luta complicada, mas é necessária. Nosso projeto pretende, de forma humilde, contribuir para o debate permanente dessa questão, e essa tarefa, em nosso entendimento, pode sim ter seu início na escola, durante as aulas de geografia do ensino médio, sendo projetadas para alcançar os pais e as comunidades adjacentes, conforme propomos durante a exposição do trabalho aqui apresentado. Contudo, sabemos e reconhecemos que ainda serão necessários muitos Chico Mendes. Beleza, pessoal? Mas todo bom trabalho tem que ter a referência, não é, pessoal? Porque senão a gente comete plágio. Então, eu quero falar para vocês de onde que a gente tirou essas ideias aqui, não é? Baseou. Eu quero aqui apresentar a vocês a professora Mariana Dias, né? E também o Francisco Mendonça, na sua obra Meio Ambiente e Sustentabilidade, livro eletrônico da minha universidade, né? Do meu centro universitário, melhor dizendo, de onde eu sou aluno, tá? Da editora do Centro Universitário Internacional, tá? Também consultamos Armstrong Evangelista e também a professora Lidiane Oliveira, a aula de Geografia no Ensino Médio, suas ressignificações. É isso que nós estamos fazendo aqui, viu, pessoal? Ressignificando sem prejuízo do conteúdo. Então, seu filho, sua filha, vai ter o conteúdo que é previsto, né, na base comum curricular, para o vestibular, né? A gente vai respeitar toda a LDB, né? Até porque esses dois documentos consideram a função social da escola, tá? Vamos ouvir o contraditório, né? Vamos tentar conhecer a comunidade e tudo mais. Temos também a professora Divacelma Fraga, tá bem? A educação ambiental na escola, a geografia e os princípios da sustentabilidade, contribuindo na aprendizagem para o adequado manejo de resíduos sólidos, tá? E por último, nos ajudou bastante, não é? Em relação a determinados pontos do trabalho, nós trabalhamos com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal no seu site oficial, tá bom? Então, pessoal, quero agradecer a vocês. Por hoje é só, tá bem? Eu espero que tenha sido proveitoso o nosso trabalho, que você possa realmente absorver alguma coisa positiva aqui. Nós temos certeza que absorveu, tá? Que você possa colocar em prática na sala de aula e que principalmente você que está realizando o curso conosco, você possa ir aqui embaixo nos comentários do YouTube, tá bem? Onde nós vamos postar essa aula aqui, tá bom? Então, estamos gravando ela, estamos transmitindo ao vivo e também gravando e vamos deixar lá disponível, tá? Que você possa fazer o comentário, tá? Do professor Cláudio Fernandes, tá? Eu só quero agradecer a vocês e dizer até a próxima, gente. Até mais. Foi um prazer trabalhar com vocês.